irmãos e irmãs, queridos amigos da Lecção Divina Cotidiana, vamos ouvir hoje o livro dos Atos dos Apóstolos de São Lucas, como fizemos durante todo esse tempo pascal. Hoje, capítulo 22, a partir do versículo 30 até 23, versículo 11. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribunal soltou-o e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes era saduceus e outra parte era fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Então, sendo julgado por causa de nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus. E a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei do partido dos fariseus levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: não encontramos nenhum mal nesse homem. E se um espírito, um anjo, tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo foi despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu seja também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor. Essa leitura dos Atos dos Apóstolos nos permite de descobrir alguma coisa. Paulo chegou em Jerusalém depois de sua terceira viagem missionária. Ele chega em Jerusalém, ele recebe profecia. Eu sei que vai ter tribulação que me espera, mas eu tenho confiança que o Senhor me dará força. Você se lembra que os anciãos que ele deixou lá na Turquia, os anciãos de Milet, de Éfeso, disseram com alguns profetas: cuidado, tu risques de ser preso, tu risques de ser condenado. Então, cuidado. Bom, e de fato, começa a acontecer. Ele vem de testemunhar aos judeus de Jerusalém, talvez ele não foi tão prudente, ele testemunhou em Atos 22 aos judeus de Jerusalém. Então, os anciãos foram alertados, e os anciãos vão chegar, e o chefe dos sacerdotes, o conselho dos anciãos, vão apresentar Paulo ao Sanedrino. E o Sanedrino, que é um tribunal religioso dos judeus, é constituído de fariseus, que Paulo é fariseu, ele vai ter uma certa simpatia dos fariseus e dos saduceus. E Paulo vai usar de uma estratégia um pouco irônica. Ele vai falar: eu estou aqui julgado por causa de nossa esperança, a ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos significa Jesus Cristo, que ele se tornou discípulo. Ele diz que é uma esperança. Então ele é realmente confirmado. Ele que perseguia os cristãos, agora ele é discípulo de Jesus Cristo. Se confirma. E lá aconteceu o quê? Os fariseus acreditavam que tinha ressurreição, que tinha anjo, que tinha essa vida espiritual, mas os saduceus não. Eles cuidavam do templo. Os saduceus são aqueles que cuidavam do templo, e eles não. Por eles não tem ressurreição nenhuma, e não tem divindade de anjo, esse tipo de realidade. Então, se tornou uma enorme gritaria. Eu acho que é isso que Paulo queria, finalmente, que eles briguem entre eles e que ele seja solto. E então, os doutores da lei dos fariseus disseram: não encontramos nenhum mal nesse homem. Eu acho que deveria ser solto.
E depois, a noite depois, anjo, bom, não se diz aqui, mas a noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe falou. Ele diz, tem confiança, como tu testemunhou em mim a Jerusalém, tu vai testemunhar em Roma. E por isso que depois Paulo vai dizer, então eu sou cidadão romano, eu posso ser julgado em Roma, eu vou pedir de ser julgado. Ele recebeu isso nesse momento. Esse sonho, eu acho que devia ser um sonho inspirado, que já preparou que Paulo vai reclamar de passar no tribunal do imperador, de César. E depois, em Atos 26, vamos ler que ele confirmou, né, que o chama a passar no tribunal de César. Salmo responsorial, número 16. Guarda-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. O Senhor sois minha esperança, minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor que me aconselha. E até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte. Nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limite, delícia eterna e alegria ao vosso lado. E no Evangelho, vamos ler no capítulo 17, versículo 20 a 26, essa parte é dentro do discurso final, do discurso sobre a unidade, que Jesus fala, proclama antes de sua paixão. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Para que todos sejam como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu deles a glória que tu me deste, para que eles sejam como nós somos eu neles e tu em mim. Para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconhece que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que esteja comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e este também conhecer que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, eu mesmo esteja nele. Essa é uma oração de unidade que Jesus, antes de oferecer sua vida, consagra. É uma oração sacerdotal, dizemos isso também como outro nome, oração sacerdotal de Jesus, João 17. E uma oração de consagração dos discípulos na unidade. Antes de morrer, Jesus não tem outra intenção que meus discípulos, que os discípulos, que a igreja seja unida. Unidade dos discípulos. E se ele contempla a minha glória que tu me deste desde a fundação do universo, eles serão unidos se eles contemplam a minha glória. Se ele conhece o Pai, e se ele me conhece, então é isso que será a unidade dele. E podemos nos lembrar que no momento da paixão, você se lembra que os soldados se partilharam o manto de Jesus em 4 partes, diz o Evangelho, em João. Mas a túnica não foi partilhada, porque ela era sem
costura, a túnica de Jesus sem costura. Isso é como um símbolo metafórico da igreja, unidade da igreja. A túnica sem costura que Jesus reveste é finalmente a imagem de sua igreja. E uma túnica é uma coisa que cola ao corpo, que é quase o corpo, faz parte do corpo. Essa túnica sem costura lembra também o lençol que Jesus foi sepultado, com o qual ele foi sepultado e que foi encontrado depois na ressurreição, bem arrumado, bem colocado no túmulo. Então, essa unidade dos discípulos João mostra isso, a importância do sacrifício de Cristo. Jesus devia morrer pela nação, não somente pelas nações, mas também a fim de reunir na unidade todos os filhos de Deus dispersos. João 11, 51. Então, a unidade é um esforço a fazer, mas, sobretudo, é um dom a acolher. É um trabalho, é um esforço, é uma vigilância, mas, ao mesmo tempo, é um dom que vem da cruz, que vem da paixão, que vem do coração de Jesus, que vem da oração de Jesus. E São Cipriano, no século II, III, explica que essa unidade vem do alto. Ela é trazida pelo Cristo, que vem do Pai Celeste. E ela não pode ser dividida por aquele que recebe, mas deve ser acolhida integralmente, diz São Cipriano. Então, quando rezamos pela unidade, não devemos pensar só nós fazendo a unidade. Claro que devemos corresponder, mas devemos se ajoelhar e juntos com nossos irmãos comunitários da igreja, da paróquia, com nossos irmãos cristãos protestantes, com nossos irmãos cristãos ortodoxos, de nos ajoelhar para receber essa unidade. E como e quando o Senhor vai querer realizar concretamente. E isso é, desde João Paulo II, em cada um de nossos papas. João Paulo II, Papa Bento XVI, o Papa Francisco, o Papa Leão XIV, cada um não para, não cesse de pedir, de rezar por esse ecumenismo, essa unidade dos cristãos, que dia serão reunidos na volta gloriosa de Jesus e que devemos já preparar, antecipar. Então, que nosso Senhor venha nos dar realmente essa unidade profunda que vem da oferta, do sacrifício de Jesus na cruz, porque foi a última oração de Jesus. A unidade foi sua última intercessão. O Papa Bento XVI dizia em 2008: a unidade com Deus e com nossos irmãos e irmãs é um dom que vem do alto, que nasce da comunhão de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ela cresce e perfecciona, e se perfecciona no meio de nós. Não é nosso poder de decidir quando e como essa unidade se realizará plenamente. Só Deus pode fazer. Como São Paulo, nós colocamos também nossa esperança e nossa confiança na graça de Deus que age em nós e através de nós. Que o Senhor nos renove nessa unidade hoje, com toda a igreja e em nossa comunidade, em nossa paróquia, nossas paróquias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.